A história nos leva para o 8º andar da torre, nas planícies da extinção, onde vários guerreiros se reuniram e um grande exército marcha junto pela neve, se preparando para o que está por vir em sua jornada. Na frente de todos está um rapaz loiro que parece ser o líder dessa grande expedição e se vira para os soldados, começando um discurso para motivar todos para a batalha. O mestre da guilda Zona Azul, Kazuki Kyojo, diz que se juntaram para derrotar o guardião do 8º andar e avisa para ninguém relaxar, pois se falharem agora, o 9º andar será impossível de alcançar. Nesse momento, no meio da multidão, alguém bem conhecido por eles finalmente chega ao local. Com um olhar surpreso, o líder da Zona Azul percebe que acabou de chegar para a luta. Era a guilda Olhos Azuis, liderada por seu misterioso mestre mascarado que surge imponente, sendo este Suburo Narukami o mestre da guilda número 1 e também o nosso protagonista. Kazuki parece bem feliz com a chegada do rapaz e vai cumprimentá-lo com um grande sorriso no rosto. Nosso herói pede desculpas pelo atraso, mas Kazuki diz que ele foi o primeiro a chegar. Na verdade, um soldado comenta que a Aliança Morin também virá, mas provavelmente só querem pegar as sobras da luta. Ouvindo isso, Mascarado já coloca a mão em sua arma, preparado para qualquer coisa que aconteça. Mas então nosso protagonista entrega algo para Kazuki, o deixando bem confuso com a situação. Era um anel brilhante que o nosso protagonista estava entregando para seu amigo de cabelos loiros. O item era a abção do arcanjo que recupera a fadiga e Kazuki fica chocado com o presente que recebeu. O líder da Zona Azul diz que o Mascarado também precisaria, mas ele quer garantir o sucesso da missão. Nosso herói então convida Kazuki para voltar para a Terra Azul depois que a batalha terminar, dizendo que o loiro pode devolver o anel quando eles voltarem para casa SOS e salvos. Com isso, Kazuki fica emocionado e dá um leve sorriso de agradecimento para seu amigo. Nosso protagonista acrescenta que ele pode ficar com o item se não quiser voltar com ele para casa. De repente, um grande tremor acontece e os dois ficam em alerta para o que está vindo na direção deles. O líder da Zona Azul diz que o monstro chegou e ele não esperava que fosse aparecer tão cedo. A terra treme e o guardião do 8º andar finalmente aparece para aterrorizar todos os guerreiros. Então Kazuki grita para todos os seus soldados se prepararem para a batalha que está prestes a começar. A criatura se revela sendo uma hidra dragão marinho com várias cabeças e dentes bem afiados. Nosso garoto olha para o bicho feio e o xinga com nojo de sua aparência horrenda. Uma energia sombria começa a emanar da mão do mascarado enquanto ele sente um arrepio na espinha. Raios percorre o corpo do nosso protagonista e ele declara que hoje será o dia do fim da criatura. Com um olhar furioso, a criatura encara os guerreiros pronta para iniciar o massacre no local. A Hidra então abre sua boca e prepara o poderoso ataque de sopro para dizimar o exército. Kazuki grita desesperado para todos se protegerem, mas nosso herói o impede, dizendo que não precisa. Ele então avança sozinho em alta velocidade na direção do ataque da criatura sem medo algum. Com um movimento rápido e preciso, nosso garoto se prepara para cortar o ataque da Hidra no meio. O mascarado desembarra sua espada e com um único golpe ele vai resolver toda a situação. Uma onda de energia sombria com raios corta o ataque da criatura facilmente ou dividindo em dois. O ataque da Hidra é desviado e passa pelos olhos do exército que fica chocado com a cena. Kazuki olha impressionado com a força do amigo e diz que ele está sempre surpreendendo a todos. Os membros da guilda comemoram e um ruivo reclama que queria ter sido o primeiro a atacar a criatura. Uma companheira pergunta o que ele entregou para Kazuki e o mascarado faz mistério sobre o item. Com o olhar determinado, nosso protagonista pergunta para sua equipe se eles estão prontos para a luta e declara que eles vão acabar com aquele dragão e passar deste andar infernal de uma vez por todas. A guilda Olhos Azuis encara a Hidra de várias cabeças e se prepara para o combate final. Enquanto isso, Kazuki observa de longe e comenta como a equipe deles parece ser bem unida e forte. Longe dali, a Aliança Morin se prepara e um de seus líderes diz que posicionou os soldados como planejado. Kazukatori pergunta se eles também devem começar o ataque contra a criatura. O homem encapuzado concorda e outro membro deseja sucesso para eles na batalha que está por vir. Um rapaz chamado Toshia observa tudo de longe com uma expressão bem séria em seu rosto. Enquanto isso, a guilda Olhos Azuis já está se preparando para iniciar o combate contra a poderosa Hidra. Então eles avançam todos juntos e começam a atacar a criatura com tudo que eles têm. A Hidra ruge de fúria e encara os guerreiros, pronta para revividar os ataques que recebeu. Uma garota salta para atacar e seu parceiro reclama que ela foi sem avisar nada para ninguém. Com um olhar selvagem, a mascarada prepara sua adaga para perfurar a pele grossa da criatura e ataca com velocidade, dizendo que essa luta será moleza para todos eles resolverem. Outro membro usa magia de gelo e reclama de como essa situação toda é bem estressante. Com um sorriso maligno, Tia desafia o companheiro para ver quem causa mais dano no monstro e usa sua adaga para desferir um poderoso ataque com uma aura vermelha bem sinistra. O ataque acerta em cheio seu
Amigo loiro aceita o desafio enquanto se prepara para atacar também, dizendo que o perdedor paga o jantar e lançando um golpe com suas lâminas de energia azul. Nisso, o loiro encapuzado ataca a Hidra com suas lâminas azuis, cortando a criatura com tudo. Com o impacto, a criatura joga uma companheira longe e outro rapaz pede desculpas para curandeira Tino. A garota diz para não se preocuparem e continuarem atacando enquanto ela prepara uma magia. Com isso, Shino cria um grande escudo rosa e diz para deixarem a defesa com ela sem medo. Um de seus companheiros chama seu nome, preocupado com a situação tensa da batalha, mas de repente Kazuki surge atrás dela com um sorriso maligno e pergunta se ela pode bloquear isso. A curandeira fica em choque, sem reação ao perceber o que estava prestes a acontecer ali. O traidor então ataca a moça pelas costas, dizendo que o problema deles é serem muito convencidos. Vendo a traição, no seu herói fica furioso e se prepara para ir com tudo para cima do loiro. A pobre garota então cai no chão, gravemente ferida. Sem entender o motivo do ataque surpresa, o traidor fica parado olhando para o corpo da moça no chão com um sorriso de satisfação no rosto. O olho do nosso protagonista brilha com uma intensa luz azul, demonstrando toda a sua raiva. Kazuki, com o rosto sujo, avisa que essa não é a hora de desviar o olhar da luta principal. Nosso garoto não acredita no que vê e pergunta o porquê daquela traição sem sentido algum. Uma mensagem misteriosa avisa que você foi escolhido pela torre para uma missão especial, com a ordem de subir a torre e se preparar para o começo que estava prestes a chegar. Esse foi o primeiro recado da torre que apareceu para todos os jogadores ao mesmo tempo. E ninguém sabia se era um teste ou uma opção, pois a verdade era um grande mistério para todos. Então eles apenas seguem o comando irresistível e tentam alcançar o topo que ninguém chegou. Guerreiros de vários mundos, como a Terra e Morim, se juntaram cada um com sua própria missão. Anos depois, vemos o resultado sangrento da batalha contra a Hidra do 8º andar. No chão estão os corpos dos companheiros do nosso herói que não sobreviveram à luta. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele lamenta a perda de todos os seus amigos. Nosso protagonista, todo ferido, diz que avisou para todos fugirem, mas ninguém o escutou. Ele olha para seus amigos mortos e diz que não se lembra de dar permissão para eles morrerem. Com muita tristeza, nosso garoto chama seus companheiros de idiotas por terem se sacrificado. Uma tela surge mostrando que ele foi envenenado e que sua fadiga está muito alta. O sistema avisa que ele morrerá se a fadiga chegar a 100 e ele pensa no que dirão. Com ódio, lá o herói se vira para o responsável e pergunta por diabos ele fez aquilo. O traidor revela que essa era a única forma de derrotá-lo, pois seus amigos iriam atrapalhar. Enquanto isso, os corpos dos companheiros da guilda Olhos Azuis jaem mortos na neve. Kazuki grita que tudo que nosso herói lhe deu o atormentou e por isso ele escolheu o mundo. Nosso protagonista fica em silêncio processando a traição de seu antigo amigo. O loiro diz que é uma pena, mas o fim está próximo para o nosso garoto todo ferido no chão. Com um sorriso, ele mostra o anel e diz que não precisará devolvê-lo, já que todos morrerão. O traidor joga o item fora e diz para o mascarado não ficar triste, pois ele será um herói. Nosso herói dá um sorrisinho e diz que até o fim Kazuki só ouve o que quer. A mão do nosso protagonista treme de fraqueza, mas ele ainda não desistiu da luta. Com isso, o loiro dá as costas e vai embora, deixando o mascarado para morrer sozinho ali. Nosso garoto sabe que sua vida não pode ser salva e que seu fim está próximo, mas isso não significa que ele vai simplesmente desistir e aceitar sua morte. Vendo aquilo, o traidor fica surpreso com a atitude do seu antigo amigo. Nosso protagonista então saca uma adaga lendária chamada Olhos de seu inventário. O loiro se choca ao ver que o item ainda tem cargas e nosso herói o xinga de lixo. Com a adaga em mãos, nosso herói sorri e diz que pode usar o item mais 4 vezes. E olhando para trás, vê que restaram apenas 4 sobreviventes de sua guilda. Nosso protagonista usa o poder da adaga para criar uma ventania e salvar seus companheiros. Com isso, o vento forte joga todos os sobreviventes para bem longe do campo de batalha. Vendo a cena, o traidor grita furioso para seus homens perseguirem os fugitivos imediatamente. Os soldados da Aliança Morim então começam a correr para capturar os membros da Os Azuis. Mas a adaga de nosso herói brilha com uma intensa luz roxa e ele se prepara para pior. Com um sorriso sinistro, nosso protagonista disse que não vai deixar ninguém passar por ele. Nosso garoto então se levanta e diz que todos ali ficaram para lutar com ele até o fim. O sistema avisa que sua fadiga aumentou para 95 e seu poder tem um limite de tempo. Sem se importar, ele libera sua habilidade e o Senhor do Trovão desce com força total. Kazuka observa a cena com um sorriso e chama nosso herói de um desgraçado bem teimoso. Para aguentar a dor, nosso garoto se esfaqueia e sua fadiga aumenta para 96. Nosso protagonista então pergunta que recompensa o traidor prometeu para todos eles, mas avisa que
Espera que todos estejam preparados para pagar com suas próprias vidas. Nosso herói declara que a partir daquele ponto, ninguém sairá de lá sem a sua permissão. Vendo a determinação do rapaz, um dos soldados fica desesperado com a situação atual. Então, sem outra escolha, os guerreiros decidem que é tudo ou nada e avançam juntos para o ataque. O inimigo tenta acertar nosso garoto com sua lança, mas ele consegue se defender do golpe. Nosso protagonista pensa que normalmente não perderia para esses caras, mas a situação é outra. Com seu corpo no limite, ele sabe que precisa ter cuidado com cada movimento que faz na luz. E teme que se o traidor Kazuki decidir atacar, a história será bem diferente para ele. Sua fadiga aumenta para 97 e ele pensa que seus amigos já estão longe o suficiente. Nosso garoto sabe que não pode prolongar essa luta e o inimigo aproveita para atacar. Mesmo enfraquecido, ele consegue se defender do golpe, mas acaba sendo empurrado para trás. Com o impacto, sua fadiga sobe para 98 e sangue começa a escorrer de sua boca. Mesmo cambaleando de cansaço, nosso herói não desiste e continua enfrentando os soldados. Em um momento de descuido, um dos guerreiros consegue acertar uma lança em nosso protagonista. A arma cai no chão coberta de sangue, mas o nosso garoto ainda não foi derrotado por completo. O soldado comemora, achando que derrotou Subaru Narukami, mas ele está muito enganado. Com um olhar furioso, nosso herói agarra o soldado e pergunta quem ele disse que matou. Então, uma explosão de raios negros atinge todos os soldados ao redor. Com força total. Os guerreiros gritam de dor enquanto são eletrocutados pelo poder do nosso garoto. Um por um, os soldados caem no chão completamente derrotados pelo ataque surpresa. Nosso protagonista então retirar a adaga que usou para se manter acordado e focado. Com o campo de batalha limpo, nosso herói finalmente cai de joelhos, exausto pela luta. Os soldados restantes ficam em choque e se perguntam se finalmente derrotaram um monstro. De longe, o traidor observa a cena e chama seu antigo amigo de um verdadeiro monstro. O loiro pensa que a era do nosso herói acabou de uma forma bem simples e patética. A fadiga do nosso protagonista sobe para 99 e o sistema avisa que ele morrerá. Mas nosso garoto disse que Kazuki deveria saber melhor que ninguém como ele realmente é. Com muita dificuldade, nosso protagonista se esforça para ficar de pé e continuar luta. Com a lança de um inimigo em mãos. Ele grita que a vitória é dele com toda a sua força e joga a lança com uma velocidade incrível na direção de seu ovo principal. O traidor dá um sorriso e usa a opção do arcanjo para se salvar do ataque fatal, mas fica chocado, pois o anel que deveria salvá-lo não funcionou como ele esperava. A lança o atinge em cheio e ele não acredita, mas nosso herói diz que foi ele quem venceu. A consciência do nosso garoto vaga na escuridão enquanto ele reflete sobre sua morte. De repente, um cheiro horrível o atinge e ele percebe que consegue sentir o dor. Então, um barulho alto de uma tampa de lixeira chama sua atenção para o mundo real. Nosso protagonista acorda dentro de uma lata de lixo em um beco. Bem sujo e fedido e olhando em volta se pergunta se aquele lugar horrível seria o inferno que todos temem. Uma tela surge e mostra que seu nome agora é Subaru Hosoi, com atributos bem fracos. Nisso, uma forte dor de cabeça o atinge. E ele começa a receber novas informações. Eram as memórias do dono do corpo que sofria bullying por ser fraco e inútil. Uma lágrima escorre de seu olho quando ele fica ainda mais confuso com a situação. Ele descobre que Subaru Neruko morreu há 20 anos e percebe que está em outro corpo. Desesperado, nosso protagonista se pergunta se tudo aquilo passa de um sonho maluco. Ele tenta sair da lixeira, mas acaba se desequilibrando e caindo no chão com tudo. Caído no chão, nosso herói olha para um tablet ali perto, ainda sem entender nada. Nosso garoto encontra o tablet no chão e o reconhece como um kit de regador e sem perder tempo, usa o aparelho para pesquisar sobre sua antiga guilda. A olhos azuis. Ele descobre que a guilda virou a Zona Azul e que o traidor se tornou o novo mestre. Vendo a foto do traidor, nosso herói fica chocado e se pergunta como ele não morreu. Nisso, ele se lembra do passado e de como Kazuki Kijo não era seu inimigo no começo. Em uma lembrança, o loiro chama para conversar e diz que está pensando em deixar a guilda. Nosso garoto fica surpreso e o amigo pede para ele contar notícia para o resto da equipe. Kazuki disse que ele entenderá o motivo eventualmente, mas nosso herói só pensava em sua amizade. O loiro diz para não se preocupar, pois ele seria sua sombra e anos depois criou sua própria guilda, a Zona Azul. E ele se pergunta por o traidor não avançou nada em 20 anos. Uma lágrima escorre de seu rosto ao perceber que muita coisa aconteceu enquanto ele esteve fora. O tablet mostra um lugar chamado Salão Memorial Subaru Narukami, o deixando bem chocado. Nosso protagonista olha para frente e percebe que está na frente do seu próprio memorial. Com suor no rosto, ele admite que o prédio é bem mais impressionante do que imaginava. Lá dentro, um grande telão exibe sua imagem do passado para várias pessoas que o admiram.
Nosso herói se pergunta qual o sentido de todos se lembrarem dele. Depois de tanto tempo. Olhando para sua imagem no telão, ele questiona quem fez aquilo e com qual propósito, pois simplesmente não consegue entender o motivo de toda aquela homenagem para ele. Com a mão na cabeça, ele ouve uma gravação dizendo que ele era um exemplo para todos. A voz continuou o chamando de herói dos olhos azuis e o mais perto do topo da torre. Ela diz que junto com seus companheiros, eles decidiram lembrá-lo para toda a eternidade. O Mac fica em choque e começa a suar frio com o que está ouvindo ali. Nisso, a gravação revela que eles estabeleceram aquele salão memorial em sua homenagem. Com muita raiva, nosso garoto rende os dentes já imaginando quem foi o responsável. A imagem de Kazuki aparece e nosso herói grita o nome do traidor com todo o seu ódio. Ó. Loiro diz que a Zona Azul é a única guilda que herda o nobre espírito de seu amigo e furioso. Nosso garoto manda ele calar a boca, pois não se satisfez apenas com sua morte. O traidor afirma que eles nunca retornarão, mas nosso herói promete que ele vai ver só. Kazuki termina seu discurso falso dizendo que eles nunca esquecerão aquela memória. Com um sorriso maligno, nosso herói jura que vai reescrever toda essa história do zero. Com um olhar determinado, nosso herói jura que não deixará o traidor se safar de novo e promete para si mesmo que não vai desperdiçar essa segunda chance que recebeu. De repente, ele esbarra em um garoto que acaba caindo no chão e resmungando de dor. Nosso protagonista estende a mão e pergunta para o rapaz se ele está bem depois da queda. O garoto olha para o rosto do nosso herói e fica completamente em choque com o que vê. De repente, ele percebe que o garoto está usando uma máscara que ele conhece muito bem. Nisso, duas pessoas se aproximam e perguntam preocupadas se o rapaz chamado Minato está ferido. Nosso garoto fica pálido ao ver que eles também estão usando as máscaras de sua antiga guilda. E fica totalmente confuso sem conseguir entender o que está acontecendo naquele lugar. Nosso protagonista então passa a mão no rosto tentando processar a situação bizarra. Com os soros correndo, ele se pergunta que diabo está se passando ao seu redor. Olhando em volta, ele percebe que todos naquele salão estão usando as mesmas máscaras. Ele então se lembra das palavras do traidor dizendo que era uma pena tudo acabar daquele jeito e que ele não precisava ficar triste, pois seria lembrado como um grande herói. Com isso, nosso herói finalmente começa a entender o que o traidor quiser com tudo aquilo. Zei sussurra o nome do traidor com ódio puro em seus olhos. Ele então corre pela multidão de mascarados que ignoram completamente. Na sua frente está um altar com sua foto e várias flores e velas em sua homenagem. Nosso protagonista se pergunta se aquilo é só uma farsa para roubar a glória de sua guilda. Com o rosto em choque, ele não consegue acreditar na cara de pau do seu antigo amigo. De repente, uma luz azul começa a brilhar intensamente no meio das flores do altar. Nosso garoto percebe o brilho estranho e foca seu olhar na direção da luz misteriosa. Sem pensar duas vezes, ele começa a empurrar as pessoas para chegar mais perto do altar. As pessoas ficam irritadas. Gritam para ele tomar cuidado e esperar sua vez na fila. Com o empurra-empurra, ele acaba caindo joelhos bem na frente do memorial e sua mão então toca nas flores que brilhavam com a estranha energia azulada. Ele pega uma das flores e reconhece a energia de uma antiga companheira de equipe. Longe dali, no topo de um prédio, alguém observa a cidade de cima com tranquilidade. O homem encapuzado comenta que eles conseguiram passar mais um ano sem nenhum incidente. Um companheiro diz que por pouco eles não esbarraram com o pessoal da Zona Azul. O parceiro pergunta se é mesmo necessário fazer essa cerimônia todo ano, mas Shiguri diz que nunca se sabe o que pode acontecer e que é melhor prevenir. Com um sorriso, ele diz que talvez Subaru note as flores que ele deixou de presente. O parceiro duvida que Subaru esteja vivo, mas Tigre diz que ainda não viu com os próprios olhos. O encapuzado acha mais provável que Kazuko os encontre antes que eles achem Subaru e se irrita, dizendo que se o líder estivesse vivo, eles não teriam ficado parados por 20 anos. A cena então muda para um belo pôr do sol com vários pássaros voando pelo céu. De volta ao nosso herói, ele está ofegante, mas com um olhar cheio de esperança. Ele se pergunta se sua antiga companheira está mesmo viva depois de tanto tempo. Em um lugar afastado, nosso garoto continua processando a possibilidade de ela estar viva. Olhando para a flor em sua mão, ele sussurra o nome de Shigori com convicção. Mais tarde, ele está no quarto de Subaru Razou e nota como o lugar é bem simples. O aparelho. Ele pesquisa por sua antiga guilda, mas não encontra nenhum resultado. Apesar de ter certeza absoluta de que Shigure sobreviveu àquele massacre, nosso protagonista fica frustrado ao pensar que ela esteve escondida por 20 anos. Nosso herói conclui que Kazuki é a raiz de tudo, pois ele não deixaria a verdade vazar. Ele se pergunta se Shigi realmente sobreviveu sozinha e se os outros 3 também escaparam, mas sabe que enquanto o traidor estiver vivo, tentar qualquer contato é uma missão suicida.
Além disso, nosso protagonista está sem poder e forçar a barra só colocaria em perigo. Olhando para a flor e a máscara, ele sabe que primeiro precisa fazer uma coisa importante. Com um olhar determinado, nosso garoto decide que precisa recuperar seu antigo poder. De acordo com as memórias de Rosoi, ele pega uma espada de treino que estava no quarto. 2 dias depois, o tutorial para se tornar um jogador finalmente começa para ele. Nosso herói pensa que, se conseguir sobreviver a essa prova, tudo ficará bem no final e acredita que enquanto estiverem vivos, eles podem se encontrar de novo a qualquer hora. A cena nos leva para um grande coliseu, que é o salão de exames do tutorial. Lá dentro, vários corpos estão espalhados pelo chão, mostrando a dificuldade do teste. O homem careca e barbudo chamado Ugar observa tudo com uma expressão séria. Perto dali, um jovem guerreiro está ofegante após derrotar várias criaturas verdes. O examinador Ugar olha para o rapaz e diz que ele passou por muito pouco no teste. Ugar pergunta-se. O rapaz quer tentar o próximo passo e ele fica bem confuso com a proposta. Uma tela surge explicando que a cada passo, um novo Goblin aparece e as recompensas aumentam. O guerreiro recusa na hora e Ugar o reprova, dizendo que sua cabeça até dói de ouvir aquilo, mas o rapaz insiste que o importante é que ele conseguiu passar no teste de qualquer jeito. O examinador fica desapontado, pois terá que deixar um fracote como aquele rapaz passar e reclama que, tirando Isaac, que passou da fase 20, ninguém mais ali parece promissor. Com um olhar de desprezo, Ugar clama que a qualidade dos recrutas deste ano é péssima. De repente, ele percebe algo em sua prancheta e olha com mais atenção para a arena. Era o nosso protagonista que entrava no campo de batalha com sua espada em mãos. Ugar lê o nome Soboro. Rosoi comenta que esse é um nome de bastante peso para se carregar e então avisa que nosso herói só poderá usar esse nome se conseguir passar no teste. Nosso garoto concorda e uma tela surge na sua frente para iniciar o desafio. O sistema então gera 2 goblins e a missão é simplesmente derrotar as 2 criaturas. O examinador se prepara para começar o tutorial, mas é interrompido por um vulto rápido. Antes que ele pudesse terminar a frase, nosso herói já tinha derrotado os 2 monstros. Ugar fica confuso e se pergunta o que acabou de passar voando por ele. O examinador nem piscou e os pedaços dos monstros já voavam pela arena. Nosso herói sorri, pois testar os limites desse novo corpo. Por 2 dias foi a decisão certa e então descobre que o corpo em que ele acordou é na verdade bem excepcional. Até ela pergunta se ele quer ir para o próximo passo e ele aceita sem pensar 2 vezes. Vendo a velocidade do rapaz, o examinador fica de queixo caído sem acreditar na cena em um piscar e então descobre que o corpo em que ele acordou é na verdade bem excepcional. Com a arena cheia de corpos, Ugar, que diabos está acontecendo ali? O examinador observa nosso garoto lutar e percebe que ele não está apenas atacando e com um olhar atento, nota que nosso herói não está só balançando a espada sem rumo. Nosso protagonista está lendo os movimentos dos inimigos 2 ou 3 passos à frente. Sua mão segura a espada com firmeza e ele continua o massacre sem parar. Ugar pensa que aquilo não é apenas ser bom com a espada, pois nem ele consegue fazer aquilo. Com um sorriso confiante, nosso protagonista mostra que está totalmente no controle. O examinador então suspeita que o rapaz a reencarnação do próprio Subaru Narukami. Com um golpe preciso, nosso herói finaliza mais uma criatura com sua espada afiada e então para encarando o último Goblin de pé antes de acabar com ele também. Uma tela surge avisando que ele limpou o passo 49 e pergunta sobre o chefe. Mesmo ofegante e suando, nosso garoto diz que já que chegou até ali, pode continuar. Nosso protagonista está exausto, mas sabe que precisa continuar para terminar o tutorial. De repente, uma energia azul começa a rachar todo o chão da arena com força total. Do chão, então, uma mão gigante e sombria surge para o desafio final do nosso herói. O examinador entra em pânico e grita que ele não é Narukami para enfrentar aquilo. O G avisa para ele parar se quiser continuar vivo, mas já é tarde demais para avisos. O chão treme e o chefe final se revela sendo o Rei Goblin furioso com sacrifícios. Vendo o monstro, Ugar grita desesperado para nosso herói desistir, pois lutar é loucura. O examinador insiste que aquilo é suicídio e a diferença de poder entre eles é muito grande. Nosso garoto sabe que com seus status atuais ele não vai conseguir causar um dano decente, mas mesmo assim ele aperta sua espada, pois não vai recuar da batalha que está por vir.